Então, boa noite, pessoal. Eu vou começar aqui em nome da Stellantis Design South America e vou dar uma introdução para vocês de quem somos nós e começar a falar um pouquinho do processo e de tudo que envolve o desenvolvimento de um carro, da parte do design, né? Eu sou o Fernando, eu atuo na área de Shape Design e estou aqui com o pessoal desde 2019, quando a gente ainda era FCA. A Stellantis ela é basicamente a junção de dois grupos do design da indústria automotiva, que é a FCA e a PSA. A gente vai ver logo depois como é que a gente está hoje. Então, o design da América Latina ele está localizado hoje dentro da nossa fábrica da Fiat em Betim, e a gente correlaciona com Belo Horizonte porque Betim é uma cidade ali muito próxima de BH, faz parte da grande BH, e BH é muito mais conhecida, né? Antes de mais nada, é legal a gente falar que nós somos pessoas, né? É engraçado que aqui a gente vai passar por vários setores do desenvolvimento, do design de um carro. Às vezes a gente nunca pensa que são pessoas que fizeram aquilo, ou que pensaram naquilo, ou que colocaram a mão naquilo, e fizeram parte daquilo. Então, nós somos basicamente 150 profissionais no estúdio, e nós somos divididos entre essas áreas. Então, nós temos aproximadamente 17 designers dentro da área de UX, 5 designers dentro da área de realidade virtual, 2 designers dentro da Mopar, que é a área de acessórios, 12 designers dentro de design de interior, que é a área dentro de shape design, 26 modeladores dentro da área de design workshop, que é o pessoal que trabalha com o modelamento físico e protótipos, 5 designers dentro da área de cores e materiais, 12 designers, 12 engenheiros dentro da categoria de feasibility, né? Eles são engenheiros que trabalham dentro do estúdio conosco, ao nosso lado, para ajudar dentro do processo de desenvolvimento. 53 designers de superfície, que trabalham no modelamento tridimensional, que a gente vai ver mais à frente também. 4 designers na área gráfica, 12 designers de exterior, que é onde eu entro, e 11 nós chamamos de project managers, né, que eles atuam na área de gerenciamento do projeto mesmo. E esse vai ser o primeiro assunto que a gente vai tratar mais à frente. Agora a gente vai falar um pouquinho da evolução do nosso estúdio, né? O que aconteceu ao longo dos anos. No começo, onde a gente trabalhava, ele era um estúdio da Fiat, local. Então a gente tem alguns pontos aqui na nossa timeline que são legais de falar. Então, em 2002, a gente teve ali a inauguração, digamos assim, do Adventure Lineup, que eram esses carros que a gente soltou para o mercado, depois viraram um trendsetter, né? Tipo, eles ditaram uma certa tendência assim de mercado, que nada mais era do que pegar carros normais e usuais e transformá-los em aventureiros, assim, né? Então trazer esse espírito de aventura para carros do dia a dia. E isso foi totalmente pensado com foco no nosso consumidor aqui da América Latina. A gente tem sempre estradas ruins, o uso do carro é muito forte também na área off-road, aqui no nosso mercado. Então, isso era uma forma de trazer esse apelo que a gente entendia que o consumidor buscava, assim, também, né? Em 2010, a gente teve o primeiro projeto com desenvolvimento local, que foi o Fiat Uno, esse mais redondinho, né, que a gente vê até hoje nas ruas. 2016, a Fiat Toro, e ele foi um produto que ele puxou uma nova linguagem da marca no nosso mercado, e ele até, inclusive, recebeu alguns prêmios internacionais de design, como o IF Award e Red Dot. Depois, em 2018, a gente teve já o crescimento desse line-up da Fiat, né, com o Argo, com o Cronos, e posteriormente puxando ali
a Strada em 2020, também inovando no segmento. E hoje ela é líder no nosso mercado, né? É o carro mais vendido no mercado, dentre todas as categorias de carro. E é legal falar que hoje, acho que ainda está assim, né? Isso varia durante os meses, mas dentre os 10 carros mais vendidos, 6 são da FCA e 4 deles são desenvolvimentos nossos. Em 2021, com a fusão, nós viramos também o Stellantis House of Brands. Então, antes nós trabalhávamos com as marcas do antigo grupo FCA, que era Fiat, Jeep e Ram. E aí, com a fusão, nós também passamos a trabalhar com as marcas Peugeot, Citroën e ADS. Então, essas são as marcas que nós trabalhamos aqui na América do Sul. Nós somos responsáveis por todos os produtos do grupo na América do Sul. Então, tudo que tiver para vir para cá passa por a nossa mão. Não necessariamente o desenvolvimento de todas as áreas, mas em algum processo ele vai passar. A parte daquelas marcas, né, o nosso grupo ele é um pouco maior, ele engloba outras marcas que são muito conhecidas lá fora também. Então, Abarth, Chrysler, Dodge, Maserati, Alfa Romeo, Citroën, DS, que nós trabalhamos aqui, Fiat Professional, Opel, Jeep, Mopar, Peugeot, Ram, Lancia, Vauxhall, e temos outras marcas que não são de carros, mas sim de serviços que nós temos hoje em dia, que é o Free2Move, o Leasys e o Flua. Então é um grupo bem grande, nós somos o quarto maior grupo automotivo do mundo e temos a presença em vários mercados, né? Aqui tem um videozinho muito legal agora para mostrar um pouco do nosso espaço aqui na América do Sul, que esse vídeo ainda é da época que nós éramos FCA, mas o espaço ainda é o mesmo. Assim, então a gente trouxe para vocês verem como é que é o estúdio de design automotivo aqui no Brasil. Design é tudo é design. Design é projetar, né? A gente projeta para as pessoas, tudo que a gente coloca nosso esforço vai para o dia a dia das pessoas. Eu acho que não existe mais uma rotina sem você ver o trabalho de um designer. O tempo inteiro a gente está ali rabiscando, papel e caneta, imaginando tudo, colocando no papel. A gente tem toda essa bagagem imagética, emocional na cabeça e a gente tenta transferir aquilo para a superfície e para as linhas que a gente está fazendo. O design é muito mais do que você desenhar um carro bonito, um projeto bonito. É você realmente fazer todo o processo de desenvolvimento desse produto, sabendo incorporar novas tecnologias, sabendo incorporar novas soluções de necessidades e entender principalmente as necessidades que a gente tem e que os clientes têm e realmente fazer um produto que ele deseja, que ele realmente bata o olho e fala, não, realmente era isso que eu estava precisando. A verdade que a gente busca, ela está nas pessoas. Então a gente precisa ir conversar com essas pessoas para poder extrair a verdade, extrair os insights que a gente busca no nosso processo de desenvolvimento. O que eu quero que a pessoa sinta quando ela entra em um carro que eu ajudei a projetar, esse carro é meu, esse carro foi feito para mim. Eu fui o centro das atenções do design. Ele projetou para que eu me sinta bem. A gente precisa o tempo todo chegar aqui para trabalhar e pensar o que eu consigo hoje descobrir, pesquisar, desenvolver, com quem que eu vou conversar, quais são as melhorias que eu vou aplicar daqui a determinado tempo. É uma busca constante, não para. O Design Center ele tem sim esse papel de olhar para frente e entender quais são as expectativas dos clientes, as expectativas dos usuários, para poder entregar aquilo que eles esperam, não só hoje, mas no futuro. Por muitos anos que a gente procurava uma casa para o design, para dar realmente home para as nossas futuras atividades, para unir todos os nossos profissionais, para unir todos para criar novos produtos para a FCA. É um lugar agora que ele realmente potencializa as nossas novas ideias, as inovações que a gente precisa e que a gente busca todo dia, né, para fazer sempre o melhor carro possível. That is the magic of this building. It's about collaboration.
You have the engineers here, you have the electronics team here, you have the color and trim, fabric designers, infotainment system designers. We hope happens, I'm pretty sure it's happening, is they share ideas. They share as consumers, but also as creatives. They share fantastic ideas that end up into the product and make the product better. A gente nasceu como centro estilo Fiat do Brasil. Então, no início, tinha só o produto Fiat. Há 3 anos, a gente faz agora parte do conjunto global do design. São 4 polos: Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. Significa que a gente agora é responsável para cada produto da América Latina, que não é só Fiat, mas também Ram e também Jeep. Então, ter agora a necessidade de trabalhar sobre 3 brands para nesse Design Center, para a gente é fantástico, maravilhoso, e os desafios para o futuro não faltam. I'll say the design team here is really blowing my mind away. I'm really impressed with the work coming from the team here. They've gotten the best tools at their fingertips now. Their minds are free to create, and I'm seeing amazing results already. What we create here is something that we hope people will treasure. It changes lives. E aí, agora um pouquinho em imagens, né, do que é o nosso espaço ali, para a gente conseguir olhar com um pouco mais de calma. Explicando rapidinho aqui alguns desses espaços, né, a gente tem áreas de convivência dentro do estúdio ali, onde a gente sempre consegue trocar uma ideia, até fazer umas reuniões, podem ser até um pouco mais informais, mas às vezes reuniões mesmo que valem alguma coisa, é muito interessante a gente tentar tirar um pouco desse ambiente de reunião, né, que a gente tem na cabeça de hoje. A gente tem a área de modelagem ali, ela fica num piso térreo, e onde a gente desenvolve aqui, que é a imagem de baixo, né, ela fica no piso superior, então a gente consegue ver os modelos lá embaixo, ali de cima também, e isso é muito interessante porque às vezes a gente precisa olhar o carro, olhar o que a gente está fazendo de uma outra perspectiva, né, e olhar assim de cima é uma coisa muito boa, né? Você vê o carro de longe, você vê o carro de uma maneira diferente, as linhas você vê posicionadas de uma maneira não usual, de quando você está do lado do carro. Isso é muito importante para a gente, e também é uma maneira de você estar sempre próximo do que você está fazendo. Mesmo quando você não está do lado do carro, quando você está desenvolvendo alguma coisa ali na nossa mesa, a gente consegue ir lá e dar uma olhadinha e tudo mais. E a gente também tem o nosso showroom, que é a imagem no canto inferior esquerdo, que é onde nós fazemos as apresentações dos carros e tudo mais. Ele tem uma iluminação específica, ela é variável e é muito bacana. Pode passar, Paulo. Aqui a gente... Não, pode voltar. Aqui a gente tem mais um pouquinho ali, né? Mais na parte de modelação física e 3D, a gente tem essas imagens à esquerda, elas são das fresas que a gente usa para usinar os carros. O Celso vai falar um pouquinho mais sobre esses processos lá na frente. A gente tem a área dos computadores bem vasta, onde ficam os modeladores 3D, as salas de UX, né, que é onde a gente trabalha muito essas variáveis ali do usuário para com o veículo, e isso a Paulinha vai trazer para a gente bastante forte lá embaixo. E aí, no final, ali, uma imagem nossa, todo mundo ali fora essa é a frente do nosso estúdio, né? Ele fica num galpão muito maior, que engloba outros setores, mas é aí dentro que toda a mágica acontece. E agora a gente vai passar um pouquinho do processo do desenvolvimento de um carro. A gente trouxe como exemplo um pouquinho do que foi na Toro, que a gente lançou o ano passado, que é uma Toro facelift, tem alguns exemplos aqui, e eu acho que é a melhor maneira da gente mostrar todas as áreas que trabalham dentro do desenvolvimento, né? Então, como eu falei, assim, são etapas muito bem definidas que acontecem, e cada área tem um determinado período e um determinado momento que eles entram no projeto. Então, a gente
atua existe o planejamento, a conceituação, geração de alternativas, análise clínica, refinamento de ideias e validação. Basicamente, essa metodologia ela serve para todas as áreas ali, e cada uma entrando em algum momento. Então, aqui, a gente vai começar na primeira área que eu acho que toca um projeto, sim, não fisicamente, mas no âmbito do planejamento, que é a área de Project Management, que é feita pelos Project Managers, que eles, basicamente, eles criam um plano. Antes da gente começar a fazer alguma coisa, a gente precisa de um plano de desenvolvimento, e geralmente esse plano segue um pouco do que a gente tem aqui. Então, a gente começa ali, o design ele atua desde o conceito até a definição estratégica, definição de propósito, desenvolvimento técnico, e aí até onde inicia o desenvolvimento de ferramentas. Depois, algumas outras áreas vão até um pouco mais ali na frente. Mas é legal a gente ver aqui que, apesar de a gente ter a atuação do design nessa área ampla, não todas as áreas começam juntas, né? Então, ali na primeira fase de conceituação, a gente tem uma geração de sketch, né? Então, geralmente é o pessoal de shape que começa a atuar e começar a colocar as ideias no papel. Também, lá no começozinho, começa a galera e o pessoal de Color Materials e UX, eles começam também já tocando o projeto desde lá do começo, pensando nos conceitos a serem aplicados e tudo mais. Depois, outras áreas vão entrando no meio do caminho, como, por exemplo, o pessoal da modelagem 3D, que aí também vem acompanhada dos feasibilities, porque junto com essa matematização das ideias, vem o que a gente chama de fatibilidade, né? Viabilidade, como a gente vai transformar aquilo em algo passível de produção. E essa interface com a engenharia é feita pelos feasibilities, que são os engenheiros, como eu disse ali, e eles também entram ali um pouco depois nesse processo. E aí depois a gente vai ter o pessoal do modelamento em clay, que faz o modelo físico, e posteriormente o pessoal das matemáticas de classe C, B e A, né? Que são os níveis de modelamento que a gente tem dentro do desenvolvimento do projeto. As áreas de Color Materials e UX, eles vão até um pouquinho lá na frente, que porque eles acompanham todo um processo de finalização, assim, mais basicamente. A Val também vai trazer um pouquinho mais para vocês quando ela falar de Color Materials, mas eles acompanham até, de fato, a finalização de algumas peças. Pode passar? Bom, agora começar a falar, tipo, o que é a conceituação, né? Então, quando a gente recebe um briefing, a gente tenta começar a tentar traduzir aquilo que a gente recebeu, que a gente recebe de uma maneira muito técnica, como que a gente vai traduzir aquilo para uma forma, para um desenho. Então, aí a gente começa com o método mais simples, que é a busca de inspirações, né? Então, a gente monta um conceito antes de começar a desenhar qualquer coisa. E é legal falar que a nossa busca de inspirações não é só dentro da área automotiva. Nós buscamos muito em outras áreas, área de games, área de móveis, arquitetura, área de calçados, tudo mais. Isso serve para todas as áreas. Quando a gente fala de shape, a gente procura olhar exatamente as formas novas, soluções novas que esses outros produtos trazem, que a gente pode aplicar no carro. Quando a gente fala de Color Materials, por exemplo, eles podem buscar texturas novas, algum material novo que está sendo aplicado em alguma área que a gente pode trazer para o carro também. Nós também olhamos para dentro da área automotiva para a gente entender também o que está sendo feito, o que pode ser uma tendência, o que os competidores estão fazendo também. E dentro dessa conceituação também é válido falar que vai muito da nossa bagagem, né? De tudo que a gente já viveu, de tudo que a gente tem já na nossa mente, assim, ele faz muito parte dessa conceituação inicial. E aí, depois dessa conceituação, a gente cria o conceito básico do que vai ser o projeto em cima do nosso pedido, a gente começa a desenhar. Aqui é onde entra as áreas de shape, da qual eu faço parte. Então, a área, na Stellantis, ela é dividida em dois setores, que é exterior e interior.
Então, o pessoal de exterior, a gente pensa e desenha tudo que tem fora do carro. Então, a gente desenha farol, porta, capô, roda, maçaneta, rack de teto. Então, a gente faz exatamente tudo que você vê fora do carro foi desenhado e pensado por um shape designer de externo. E o shape designer de interno, ele desenha tudo que existe no interior do carro. E aqui é legal falar também que o nosso trabalho não se limita só ao desenho. A gente começa desenhando, traduzindo aquele nosso conceito que a gente gerou em formas e desenhos para deixá-lo um pouco mais palpável, né? Deixar tudo um pouco mais fácil de se visualizar, até por outras áreas. E depois a gente vai acompanhando essa nossa ideia até as vias de produção, assim, né? Pode passar um pouquinho, Val. Então, aqui, por exemplo, a gente começa a nossa atuação no Sketch, a gente acompanha a nossa ideia dentro do desenvolvimento matemático do carro, e a gente também acompanha a nossa ideia dentro do modelamento em clay, sempre ao lado dos profissionais de cada área, dando o suporte necessário, buscando soluções e trabalhando junto com os outros times para chegar sempre num resultado final. A ideia, ela nunca é só nossa, nós não fazemos nada sozinho. É sempre um time que cria tudo, um time que faz as coisas. Muitas vezes a gente pensa numa coisa aqui na fase inicial, chega no desenvolvimento matemático, o negócio não funciona. E a gente precisa do auxílio de um profissional para fazer com que aquilo dê certo. A mesma coisa na modelagem física. Depois de um processo ali básico, né, da criação de sketch, uma primeira modelagem tridimensional e depois um modelamento físico, a gente tem o que a gente chama de clínica, que é onde a gente vai colher o primeiro feedback do público em relação ao que a gente está fazendo. A gente não cria nada vendado. É meio que loucura fazer isso. Então, a gente sempre tende, no início do projeto, entender qual que é a impressão do público sobre aquilo que a gente está fazendo. Então, uma clínica ela é feita sob total sigilo, e com possíveis usuários do nosso produto, possíveis compradores do que a gente está fazendo, e aí eles são postos à frente do modelo físico do carro, em fase inicial, e a gente entende dele o que ele sente com aquilo, se aquilo é útil para ele, o que ele acha daquele produto em relação às outras marcas. No início, geralmente, da clínica, a gente não revela qual marca, né, que é o carro que a gente está fazendo e tudo mais. No final, a gente também revela e a gente vai entendendo e colhendo esse feedback do público para depois voltar e aplicar dentro do nosso desenvolvimento. Então, se às vezes a gente teve alguma ideia, só que foi para uma clínica, para uma validação com o público, e essa ideia não foi vista com bons olhos, é o momento da gente parar, refletir, repensar, falar, pô, por mais que a gente goste, a gente não está fazendo aquilo para a gente está fazendo aquilo para o público. Então, às vezes, não vale a pena prosseguir com uma ideia. É um momento de a gente parar, analisar o projeto novamente e aplicar o feedback que a gente colheu. Pode passar, vamos. E aí, depois, com esse feedback, é onde a gente vem nesse refinamento de ideia. Então, a gente começa a deixar tudo um pouco mais apertadinho, digamos assim, né? Num pacote de ideias. Assim. A gente começa a fechar todos os pontos e mudar aquilo que é necessário. E nesse refinamento é onde vai entrar mais fortemente o desenvolvimento matemático. A gente tem uma aprovação do tema, então, quando a gente tem essa validação do público, a gente já fez um trabalho em cima, a gente vai aprovar esse tema com níveis superiores, diretoria e tudo mais, e aí vai vir esse processo de factibilidade. E aí também é outro momento da gente ser flexível em relação ao que a gente pensa, porque nem tudo que a gente pensa ela pode ser aplicada no mundo real. Né? Às vezes, num modelo, sim, mas quando você começa a entrar com alguns inputs, né, da engenharia e tudo mais, alguns pedidos, aquela ideia começa a ficar muito difícil de ser feita. Então, a gente tem que ter
esse jogo de cintura para saber a hora de mudar e tudo mais. Dentro desse desenvolvimento, como eu disse, a gente vai ter a participação dos modeladores de Alias, né, que é o software que a gente usa, juntamente com os feasibilities, que são esses engenheiros que trabalham conosco ali dentro do design. A gente tem um videozinho aqui, mais ou menos um exemplo de uma roda, como que ela foi mudando e se alterando desde quando nasceu ali no sketch até uma matemática classe A. Então, a gente vê primeiramente que no sketch a gente tinha um sombreamento muito mais forte, né? O que induzia a gente pensar que a roda ela seria muito mais profunda. Só que quando a gente vai depois para aplicar na vida real, a gente entende que essa roda não poderia ser tão profunda por conta de algumas partes ali, né, de fixação, de acoplamento, alguns limites de suspensão e tudo mais. Então, aí já é um momento da gente entender que essa roda não vai ser já do jeito que a gente quer. Então, a gente tem que adaptá-la para receber essas mudanças, mas também não perder aquele conceito inicial que a gente teve. Outra coisa que a gente pode reparar, os braços da roda, eles engrossaram, por exemplo. Então, a gente queria uma coisa mais fina, só que quando foi para um teste de resistência, por exemplo, a engenharia entendeu que a gente precisava de mais material na região para que a roda não quebrasse. Então, a gente também tem que estar aberto para esse tipo de mudança. Aqui um pouquinho mais, né, do que eu falei ali, quando o Feasibility trabalha junto com a gente, né? É legal que a gente tem uma rincha, às vezes, com a engenharia, e a gente, às vezes, fala que o Feasibility ele é um infiltrado ali, só que ele está do nosso lado sempre, né? Então, ele é como se a gente contratasse um engenheiro para defender a nossa ideia na frente dos outros engenheiros. E é muito legal esse trabalho, porque é onde a gente interage muito, né, com uma área que é muito distinta da nossa. Então, porque quando você interage com o pessoal de Color Materials, ou até UX, por exemplo, são sempre designers conversando. Aqui não, aqui a gente está um designer conversando com um engenheiro. Então, a gente tem que traduzir para eles também o que a gente quer, para que eles consigam também traduzir o que a gente quer para a engenharia. Então, é uma dupla tradução. Se a gente passa a mensagem do jeito errado, ele também talvez passaria do jeito errado ali para a engenharia. E é um trabalho muito, muito essencial, porque quando a gente conversa diretamente com ele, a gente consegue desenvolver junto com ele alguma necessidade nossa, juntamente com a necessidade da própria engenharia. Em alguns casos, a engenharia trabalha totalmente separada, então, quando não há essa conexão, assim, é muito difícil a gente chegar sempre num ponto bom para os dois, né? Sempre acaba tendo um querendo empurrar o desejo em cima do outro. Ali. Outra coisa que a gente utiliza muito o desenvolvimento matemático para validação de superfícies, né? E como que a gente faz isso? Controlando os reflexos, controlando como a luz se comporta em cima da superfície. Aqui a gente tem um exemplo de dois shades que a gente chama, né, no software do Alias. Um é de zebra, que é onde a gente consegue enxergar toda a dinâmica dos reflexos nas superfícies, os desenhos que a luz cria. E o outro, ele é um pouco mais suave, e ele mostra um pouco menos esses desenhos e mais as áreas de luz e sombra e tudo mais. Passando do nosso modelo virtual, a gente passa para um modelo físico, e aqui é onde o Celso vai começar a falar também sobre isso, porque ele é o responsável do nosso estúdio na área de modelagem física e protótipos. Só que aqui é uma parte muito essencial também, porque é a primeira vez que a gente vê o que a gente está fazendo num tamanho real, por exemplo, né? Uma coisa é você desenvolver um projeto, um carro, qualquer produto dentro de uma tela de computador. Outra coisa é quando você vê aquilo num tamanho real na sua frente. Aqui também tem uma outra coisa que é muito importante, que é o toque. Quando a gente toca um produto, a gente tem uma comunicação muito diferente. Ele nos fala outras coisas também.
as superfícies, alisar um carro, passar a mão nas superfícies, ele é muito diferente, porque você só vê os reflexos ali no computador. E aqui agora eu vou passar a palavra para o Celso, que vai falar um pouquinho mais para vocês sobre essa área. Olá, boa noite. Me chamo Celso Morassi. Eu estou no grupo, como o Fernando disse, eu comecei como Fiat, depois FCA e agora Stellantis, já faz 13 anos. Estou na área há muito tempo, mais que o triplo disso. E eu pensei em mostrar esse modelo para vocês lá, para vocês entenderem como começou. Lá pelos anos de 40 até os anos 60, o desenvolvimento dependia muito do modelo, porque não existiam os softwares que existem hoje. Então, eles só conheciam a construção e o desenvolvimento das superfícies com a construção dos modelos. Então, naquele tempo, não existia ainda a argila, né, que é a massa clay. Então, eles tinham modelos feitos em madeira ou gesso. Eu mesmo cheguei a trabalhar em modelos com gesso. No Brasil, a massa clay chegou em 82, 84, mais ou menos. Antes disso, era feito tudo com gesso. Aí vocês veem uma mesa para controle dimensional do modelo, porque a criação não é tão livre, né? Como o Fernando disse, a gente tem que obedecer vários itens de fatibilidade, que é o espaço para o motor, o espaço para os ocupantes, a posição da cabeça, o porta-malas, onde vai o step, a espessura que a porta precisa ter. Então, tudo isso é controlado por medida, pelos engenheiros, para realmente ter certeza que aquilo, quando tiver o modelo de produção, ele vai atender os requisitos de segurança, de espaço e de conforto. E ainda o de um design agradável, né? Que essa é a nossa função. Os modelos hoje em argila, aqui vocês veem como é feito o modelo, né? Uma estrutura metálica revestida com isopor. Hoje nós colocamos ela numa fresa CNC, que usina o modelo inteiro 4, 5 centímetros menor, em isopor primeiro. Depois do isopor, é aplicado a argila. Nós controlamos esses 4 centímetros para a fresa não ter que desbastar muito o material. E quando é feita a primeira usinagem, é a primeira vez que nós vamos ver aquele modelo fisicamente. Então, normalmente nos causa uma surpresa, porque até então a gente só via o modelo na tela. Hoje nós temos uma tela lá com quase 6 metros, mas mesmo assim é plana, né? Uma projeção plana, você não consegue ter a noção, né? De sentir a superfície, ver os raios, ver a inclinação de para-brisa, teto, ver a proporção gráfica do carro, né? O que é a área envidraçada, o que é a área pintada. E então, na primeira usinagem é onde a gente vai ter toda esse conhecimento do modelo. O modelo, normalmente, é trabalhado manualmente em uma primeira fase. Então, tudo que nós vamos modificar no modelo, nós precisamos devolver para os designers e para o modelador 3D aquilo que a gente mudou no modelo. Então, ele vai atualizar o modelo e nós vamos receber informações deles também. Porque, assim como a superfície está evoluindo, a parte de engenharia também está evoluindo. Então, eles podem nos entregar informações depois do modelo usinado. De repente, ele vai falar, olha, o que a gente imaginou de espaço para o farol, eu preciso mais altura. Então, nós temos que subir o capô, subir o paralama, mexer na superfície para conseguir atender a necessidade de engenharia e de construção do modelo. Aí, esse modelo, só uma curiosidade, ele é inteiro em argila, né, da roda traseira para frente, e a parte que está pintada foi aplicada uma película bem fina. Você aplica essa película, tem o carro na cor, retira para poder retrabalhar sem danificar
a argila que está por baixo. Aí a gente tem um exemplo, esse modelo da esquerda era um modelo que foi para o salão, para o último salão presencial que nós tivemos. Esse foi o primeiro modelo que nós fizemos. Algumas peças aqui são normais de produção, nós pintamos de marrom para ficar com a mesma cor do clay, e ele foi inteiro pintado, mas depois que o projeto avançou, a gente tirou metade da tinta dele e deu um acabamento de novo para ter ele como exemplo para esse tipo de palestra ou para as visitas que vinham até a fábrica. Esse equipamento que vocês estão vendo em pé, uma coluna em pé à esquerda, o da esquerda é o Fernando? Isso, esse aí. Isso é uma câmera para escanear a superfície. Então, é o mesmo sistema do scan que é feito por avião, de topografia. Ele é muito mais preciso, é claro. A gente digitaliza a superfície do carro. Então, no momento que é feito como uma fotografia da superfície, na tela eu já vejo ela em 3D. Então, ela tira como se fosse milhões de pontos da superfície e transmite para o software que nós estamos trabalhando. Ali eu consigo atualizar o que eu mexi manualmente com o que eu tenho na matemática hoje. Então, isso é um equipamento muito bom e antecipou muito sobre aquilo que eu falei, porque quando ele era feito na mão e não existiam esses recursos, tudo era muito demorado, era copiado chapelonas, né, perfil por perfil, passava para o papel, porque não tinha trabalho na tela, né? E o que eu fico surpreso até hoje é como as superfícies dos carros antigos são muito bonitas, são muito suaves, bem orgânicas e uma completa a outra, né? Então, como é que eles faziam quase que uma escultura técnica, né? Que era muito, muito, muito satisfatória. Essa foto da direita é uma CNC usinando a lateral desse mesmo modelo, só que já está usinando em outro material. Isso é uma resina, e é o mesmo sistema praticamente. Usina um isopor que está em cima de uma estrutura com 3 ou 4 centímetros menor, aplica essa pasta, ela é uma resina que fica uma pasta igual uma massa de pão, aplica ela endurece, essa endurece, e a fresa vai usinar e deixar a superfície bem próxima do real. E aí entra o trabalho manual, lixamento, primer, até ter uma superfície boa para a gente poder pintar. Só um comentário, no clay, é basicamente isso, só que o clay, quando eu tiro a mais e eu quero voltar à superfície, é muito simples, porque a gente mantém ele no forno, a 60 graus, ele fica bem molinho, aplica ele novamente no carro e esculpe a superfície nova. Aqui tem um exemplo de um interno feito em clay também, que da mesma maneira que nós construímos o externo em clay, nós construímos o externo em um bucket separado. É como se fosse uma plataforma. Então, eu vou ter o painel de instrumentos, console, as portas que abrem, os bancos, e nós vamos desenvolver toda a superfície de interno em clay também. E da mesma maneira, aplica a película ou pinta para simular uma textura e para ver a superfície como é que ela está. Aqui, à direita, já é uma evolução do trabalho em clay, ele já tem peças bem definidas, né? A grade, aqui ela está em resina, o para-choque já está em resina, e é onde a gente começa a pintar a parte gráfica, né? O que nele vai ser preto, o que vai ser da cor do carro, para conseguir identificar a parte visual do carro na rua, né? Como é que você vai ver ele, o que vai ser preto, o que vai ser pintado. Aqui mostrando um pouco das ferramentas que nós usamos, né? Rastelo, lâmina para dar acabamento, são infinitos os tipos de ferramenta, né? Cada modelador, às vezes, constrói a sua própria ferramenta para facilitar na hora de modelar.
um dos modeladores ali trabalhando numa maquete, porque algumas vezes nós trabalhamos com a maquete, mas hoje está tão rápido ter um modelo em tamanho real que a gente já decide partir para o tamanho real, porque o ganho é muito maior. A próxima, esse é o carro que foi para o salão, esse é o modelo, né, visual, ele não abre as portas, ele é um bloco único, né, os gaps de porta são feitos com 3 ou 4 milímetros só de profundidade, então você olha, a impressão que você tem é que é um carro de verdade. Então esse é o carro que foi para o salão, mas os modelos que nós construímos lá dentro dos projetos, eles ficam com essa aparência. Então, quem olha tem a impressão que está vendo um carro mesmo. E uma curiosidade, para chegar no modelo final, em alguns projetos, nós chegamos a finalizar ele 2 ou 3 vezes, ou até 4. Então, pinta, aprova, resolve mudar novamente, muda, pinta, vai para a apresentação, encontra mais alguma coisinha para melhorar, até que o tempo do projeto nos permitir, nós vamos melhorando. Aqui um modelo de internos, está vendo que ele é cortado, ele não tem a coluna inteira, e a gente constrói esse modelo para a equipe de Color Trim desenvolver as cores e os materiais que vão estar nesse produto na linha de produção. Então, aqui, o banco nós construímos aqui dentro também da fábrica, e as texturas nós construímos, desenvolvemos novas texturas. A Fiat tem como padrão alterar sempre as texturas, né, usar uma textura nova para cada modelo, e é aqui que elas discutem as cores, se estão boas ou não. Então, o Color Trim trabalha em texturas, cores, tanto interno como externo. E aí eu vou deixar a Valéria seguir com a explicação dela. Valéria, por favor. Obrigada, Celso. Pessoal, então, meu nome é Valéria, eu trabalho nessa área de cores e materiais, trabalho muito junto ali do pessoal do Celso, né, fazendo os modelos físicos, mas basicamente essa área de cores e materiais é a que cria todo tipo de acabamento que vai ser aplicado no interno e no externo dos carros. E é uma área que não só no automotivo, né, ela existe, mas ela existe também em eletrodomésticos, em eletrônico, em calçados, em outras áreas de moda, inclusive. E o nosso trabalho de cores e materiais funciona como um processo de design normal, né? Assim, a gente tem a parte de pesquisa e de criação, a gente se abastece aí com materiais de inspiração e de referência. A gente cria os briefings para desenvolver os materiais diversos, sempre observando e tentando fazer uma ligação entre o que é desejado para aquele produto, que tipo de espaço ele tem que ter no mercado, o que as pessoas querem, o que as pessoas esperam desses produtos, e o que a gente consegue fazer dentro do nosso parque aí de fornecedores e dentro do orçamento do projeto, né? Então, é bem o tipo de trabalho que os designers fazem, em cada um na sua área, né? Uma parte importante, né, do nosso trabalho é justamente construir essas apresentações físicas e virtuais que servem para testar, né, se essas composições de cores que a gente está trabalhando, elas funcionam ou não. Então, o tempo inteiro a gente tem que, antes do carro estar pronto, a gente tem que conseguir mostrar e validar se aquilo está funcionando ou não. Uma outra parte também que é um pouco mais técnica ali do trabalho, que normalmente fica mais nos bastidores, mas que demanda bastante da gente, é a parte de acompanhar os materiais, o desenvolvimento dos materiais, até que eles cheguem na linha de produção. Então, a gente tem que garantir, assim, que aquilo que foi aprovado naquelas apresentações, nas outras etapas, que aquilo ali chegue exatamente daquele jeito na produção. E
quem é designer sabe, né, que ao longo desses processos sempre pode acontecer alguma variaçãozinha. Então, a gente precisa ter um olhar bem clínico, né, e correr atrás daquilo que era a intenção original ali do projeto, não deixar ele se desviar muito, né. A gente precisa interagir constantemente com o pessoal de engenharia de materiais, as áreas de compras que lidam direto com os fornecedores. Essa é uma parte, assim, muito, muito constante também no nosso trabalho, né. Aqui vocês veem, desse lado direito aqui, né, umas imagens coloridas, assim, de partes do carro. A gente chama isso de figurinos, né, que são como se fosse esquemas, né, coloridos de onde vai cada acabamento, cada material dentro do carro. E aí é muito, muito interessante pensar, né, que tudo que você consegue ver, tudo que você consegue tocar dentro de um carro, recebeu uma especificação e teve algum designer de cores e materiais dizendo que cor, que textura, que acabamento que aquela peça tinha que ter. O nosso trabalho usa muito da realidade virtual, né? Então, a gente faz muita representação virtual de cores, de acabamentos e propostas, né? Porque a gente faz inúmeras propostas e seria inviável fazer isso tudo em modelos físicos, né? Então, a gente faz um filtro ali dentro das imagens virtuais e depois a gente vai chegando às etapas dos modelos físicos. Aqui, então, vocês veem um exemplo, né, de uma imagem virtual, que ela tem que ser o mais fiel possível à realidade. Esse aqui é uma imagem do interno da Toro, que foi lançada em 2020, o MCA dela, né, uma atualização. E aqui, mesma coisa no externo, também uma imagem virtual, né, não é uma foto, nem nada assim, mas para ser o mais fiel possível, para que as pessoas possam tentar perceber como é o acabamento de cada versão do carro. E aí, uma outra área que trabalha, assim, muito ligada a gente é a área de Graphic Design, que o Alexandre Raad vai falar um pouquinho mais para nós. Obrigado, Val. Valeu. Pessoal, boa noite. Meu nome é Alexandre Raad. Eu trabalho no time de Graphics, na Stellantis Design, né? Somos 4 profissionais e a gente trabalha muito próximo ao time de cores e materiais, já numa fase mais avançada do projeto, né? Na medida que vai chegando a parte de finalização, a gente começa a entrar com a parte de assinatura. Então, a gente trabalha muito nos emblemas, que vão nos volantes, nos badges, que vão tanto na parte interna quanto na parte externa do veículo, né? Nas siglas, que a gente usa para assinar os projetos e também para criar diferenciação entre os modelos, motorização. É um trabalho super legal de fazer. Ele em suma, é um trabalho bidimensional, mas a gente também tem um pouquinho do tridimensional com as siglas e badges, que a gente pode brincar um pouquinho com os volumes, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de tecnologia. A gente tem um badge que normalmente é quando essa indicação mais fechada desse bloco, que a Val está mostrando aí. Às vezes a gente chama de candy bar, né, ou barra de doce, que é esse formatozinho aí, parece uma caixinha que a gente coloca a logo, ou alguma especificação que aquele modelo ou projeto vai ter. As siglas normalmente são letras soltas, né, elas estão mais presentes no externo do carro. Os emblemas a gente tem aqui no volante. Como a gente está muito próximo de cores e materiais, a gente também trabalha com alguma gama de materiais nesse sentido, material alumínio estampado, materiais injetados, e recentemente uma tecnologia nova que a gente chama de Chromex, que é um material vacuum-formado, né, é um filme que é vacuum-formado, ele recebe esse volume tridimensional e ele é preenchido com uma resina. O que ele tem de vantagem é que ele é flexível, né? E a gente tem os adesivos que a gente coloca em algumas séries, né? Como esse da Endurance que foi colocado na estrada, né? Pode passar, Val. Aí um exemplo de um badge feito em Chromex,
ele é flexível, então ele adapta melhor a superfície, e a gente tem uma certa facilidade de comunizar entre veículos parecidos da mesma marca, né? E é uma tecnologia relativamente bem rápida de se conseguir um efeito, né, de se produzir, e é bem interessante. Pessoal, essa é uma área que a gente adora, tá? Quem gosta aí de Disney, de Pixar, está muito acostumado com os easter eggs. Os easter eggs, eles são aquelas surpresas escondidas, né? Então, algumas linhas, alguns carros da Stellantis, eles têm esse mimo, né, com o consumidor. A Jeep, ela é muito forte nesse sentido. Aqui a gente tem alguns exemplos. Quem tiver a oportunidade de ir no Compass, debaixo do limpador do para-brisa tem essa lagartixa aí escondida, né? Tem muito mais do que isso, pessoal, não vou dar spoiler, é uma caça ao tesouro, então você tem que investigar, né? Agora, a gente tem esse Jeep Willys. O Jeep Willys, ele é muito presente na história da Jeep, né? A Jeep é uma marca que já ultrapassou os 85 anos, então é cheia de história, ela é muito ligada aos períodos difíceis que a humanidade passou, né? Principalmente a Segunda Guerra Mundial, e onde ela foi muito presente, né, com o Jeep como carro de apoio, né, às forças militares na época, e esse modelo, que é o Willys, ele é considerado um herói, um sobrevivente, porque até hoje existe, quem tem não vende, é um carro super robusto, e um projeto super bem resolvido para a época, que está aí até hoje. Então, alguns signos do presente nesse carro, que é super icônico, estão presentes na marca até hoje, né? Essa terceira imagem de cima, o easter egg, ele surge muito de oportunidades, né? Então, essa parte que é a teia de aranha, na verdade, ela é uma parte estrutural para poder deixar a superfície mais rígida, e no frigir dos ovos ela não ficou esteticamente tão agradável. Alguém falou, tá parecendo uma teia de aranha. Então, eles aproveitaram a oportunidade, colocaram uma aranha ali, e acabou ficando super interessante a solução, né? Esse Tchau Baby é uma viúva negra, tá? Ela está presente aí. Esse aí é um cover do bocal de onde você abastece, tá? Se eu não me engano, está no Renegade, se alguém me corrija. Aqui nessa parte interna do que a gente chama de mobileto, Val? Qual que é o outro nome? Estou tão acostumado com mobileto, console. Objetos no console, isso aí, né? Exato. Isso é uma borracha no fundo, tá, pessoal? A gente tem uma nomenclatura muito forte interna, que a gente chama de tapetino, ou então a gente chama de mobileto, mas o termo mais conhecido é console, e ele tem um revestimento de borracha mais soft touch que fica no fundo, né? Normalmente é de borracha, por causa de vibração, por causa de som, e é um material super maleável e super fácil de moldar. Então, normalmente, o pessoal injeta alguma coisa ali, né? E aí, nesse caso, eles aproveitaram para fazer o easter egg. São mapas topológicos, né? E se vocês observarem bem, eles têm ali a latitude, longitude, né, marcados. E ali tem a grade Jeep, a grade Willys, que é à frente daquele Jeepinho que está subindo ali, a serigrafia do vidro. E, pessoal, é super bacana. A Fiat tem, a Jeep tem bastante easter egg. É sempre um barato descobrir. Normalmente tem sempre mais de 3, 4, 5 no carro, assim, e ficam realmente bem escondidos. A ideia é ficar escondido mesmo. Na hora que você assustar, você acha ali um íconezinho, alguma coisa escondida, é um barato, né? Recomendo para quem tiver o carro da marca procurar. Pessoal, esse é um trabalho super legal, super interessante de fazer, que está muito ligado à área de graphics. É uma oportunidade criativa da gente trabalhar, que é o Buzz Model. O Buzz Model, ele não chega a ser um concept car, mas ele é mais um show car, onde a gente pode exagerar um pouquinho nos acessórios, a gente pode exagerar um pouquinho nas cores, a gente pode ousar mais colocando os adesivos, né? Então, é uma oportunidade de você testar tudo aquilo que normalmente você não testaria no carro de linha, no carro de produção, até mesmo na série especial. Então, o Buzz Model, normalmente, ele chega com os lançamentos, né?
Esse foi um case de sucesso do lançamento da 281, da Estrada, né? E é um projeto que rodou o Brasil, o pessoal gostou muito do resultado. Essa cor, ela não existe no line-up de cores da Estrada. É um adesivo que foi importado da Alemanha. Ele é muito parecido com a pintura automotiva. E essa parte preta é uma tinta UV, né, que ela entra numa câmera UV, ela seca e ela é fosca. Então, a impressão que você tem aí de velocidade, que a tinta foi soltando e por debaixo do carro ele tem essa parte fosca, esse alto contraste, né? E é uma oportunidade de a gente usar os acessórios Mopar, que é um braço da marca muito voltado a acessórios. Então, você pode brincar com a suspensão, você pode colocar uma roda maior, você pode colocar um estribo lateral, né, e caprichar nas assinaturas através de adesivos, que igual a gente colocou na frente do carro, né. E a gente recebe com muita alegria essas oportunidades. Aqui é considerado um bus model, mas ele é mais próximo de uma série especial, né. Normalmente, quando a gente acerta nessa dosagem, às vezes fica tão interessante que acaba virando uma série especial. Esse projeto ele foi feito, se não me falha a memória, para o Salão de 2018, é o Argo Sting. Pessoal, o desenho está muito presente no dia a dia do designer, então a gente está sempre desenhando, sempre registrando ideias. Alguns de nós lá somos adeptos ao sketchbook. O sketchbook é onde a gente vai desenhando. Todo insight criativo que você tiver, mesmo que não seja ligado diretamente à área automotiva, de repente ele pode trazer algum elemento que funcione, né? Nesse caso aqui, o Léo Camp, que trabalha junto com a gente no time de graphics, ele fez um ensaio de um desenho de uma Vespa. Então começou com um personagem, né, mais cartoon, e ele foi adaptando a linguagem mais automotiva, né? A linguagem automotiva ela é mais técnica, ela é mais linear, né? Ela é mais sucinta, menos detalhes. Então, é uma logomarca que você bate o olho e você já tem a resposta visual ali, as informações. Você olha e você vê que é uma Vespa, né? Então, aí você trabalha através de moodboard, através de percepções, fazendo benchmark, vendo cores, né? O que é uma cor interessante para essa linha, uma cor que lembre uma Vespa, uma cor mais forte, mais vibrante. E com esses insights surgem oportunidades de se fazer uma série especial, um bus model, né? Um cachorro mais chamativo, e dessas ideias surgem as viabilidades de projeto no futuro, né? Aqui são as séries especiais. As séries especiais, elas nascem desses insights. Aqui é um case de sucesso que está no mercado até hoje, que é o Argo Tracking, né? Ele traz elementos nórdicos aí na logotipia. São ícones nórdicos aí que o pessoal usava para sinalizar na época da batalha, né, entre os vikings. Enfim, esses elementos foram trabalhados para despertar o lado aventureiro dessa versão do Argo, né? Então, o carro aventureiro ele tem uma suspensão diferenciada, um pouquinho mais alto, né? Ele tem o teto escurecido, ele tem um adesivo com alguns elementos gráficos que deixa o carro com aspecto mais agressivo, né? Então, pronto para enfrentar qualquer desafio, qualquer tipo de terreno. Então, ele tem esse storytelling por detrás e de uma certa forma, ela cria uma identidade, um elo forte, né, com essa pegada tracking que já virou hoje sinônimo de carro aventureiro na Fiat, né? Inclusive, recentemente surgiu o Mobi. E, pessoal, a gente faz uma interface muito próxima com o time de UX, e eu vou passar a palavra para a Paulinha, a Paula Carneiro Amarante. E, Paulinha, é com você. Ei, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou a Paula, eu faço parte do time de UX. O nosso time é um time relativamente novo, assim, para parâmetros da Stellantis. A gente tem mais ou menos 6 anos trabalhando na experiência do usuário. E a gente vê a experiência do usuário, claro, o Cláudio perguntou mais cedo, a gente fala muito de UX, então a gente fala só de
interface digital, o que a gente faz como esse time, né? E a gente não só olha para as interfaces digitais, é claro que elas são uma parte importante como meio de comunicação, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente cuida de toda a jornada do usuário, então de toda a projeção dos produtos que sejam dentro do carro ou até mesmo fora do carro, pensando na mobilidade como um futuro. Então, como que são os pontos de contato do usuário com a experiência dele do mundo automotivo, né, da mobilidade. Então, a gente tem sim, então, produtos... Val, volta rapidinho, por favor. Obrigada. A gente tem produtos digitais, então a gente trabalha com quadros de instrumentos, que é essa imagem que vocês estão vendo com o velocímetro atrás e o RPM. A gente trabalha com as interfaces que são centrais multimídias também. Então, são partes importantes do nosso desenvolvimento dentro do veículo, mas a gente trabalha com outros serviços e produtos que são serviços digitais. Então, por exemplo, o Fernando, lá no início do projeto, ele mencionou o projeto que é o Flue. Então, ele é um serviço que a Stellantis presta com aluguéis de longo prazo. Então, como que é a jornada de uma pessoa que não está comprando um carro, mas ela tem o período de um carro por mais de 3 anos, por exemplo? Como que ela vai interagir com todos os pontos de contato? Essa é a parte interessante para vocês conhecerem. E a gente interage não só com todos os times que a gente tem diversos dentro do Design Center, mas também com times de produto, de estratégia, de tendências de mercado, para a gente entender para quem que a gente está desenvolvendo os carros. Então, a parte mais importante do nosso trabalho é realmente a gente testar tudo e garantir que as propostas de produtos e de tecnologia que a gente está fazendo funcionem para as pessoas e não do jeito contrário, né? Então, como que a gente pensa que a jornada das pessoas pode ser melhor, pode ser mais simples e mais prazerosa para que elas possam ter uma mobilidade do jeito que elas esperam. Que é um pouco do que o Luiz tinha falado lá no início do vídeo, que ele falou, eu quero que esse carro seja pensado para mim. Eu quero dirigir ele pensando que ele é meu e que alguém pensou do jeito que eu gosto de dirigir. Então, esse é o nosso objetivo do nosso time. Pode passar, Val, por favor. E aí, gente, para a gente fazer isso, é claro que o nosso principal ponto de contato é a gente conversar com as pessoas. Então, a gente tem várias metodologias de teste. Então, a gente faz entrevistas quantitativas, entrevistas qualitativas, testes de usabilidade. O Celso nos ajuda muito nessa parte, que é desenvolvendo os protótipos para que a gente possa pedir para as pessoas testarem. Então, colocar um porta-objeto dentro do carro, tirar. Então, a gente conduz inúmeros testes realmente para a gente ter a percepção das pessoas sobre a experiência daquele serviço. Então, quando o Fernando falou para a gente que a gente estava falando um pouquinho da experiência do carro, lá no início, especificamente da Toro, para a Toro, por exemplo, no quadro de instrumentos que a gente desenvolveu, foram mais de 1000 testes para a gente entender 3 perfis de pessoas principais que interagem com o quadro de instrumentos, que é o principal meio de interação de uma pessoa com o carro, né? Para saber o que elas gostam de usar, o que elas não gostam, o que é importante para elas como informação, como que elas querem receber essa informação. Essa é a parte muito importante do nosso trabalho. E a gente trabalha muito, não só relacionado, como eu mencionei com vocês, para interfaces digitais, mas, por exemplo, quais são as áreas de porta-objetos dentro do carro que eu preciso ter? Quais são os botões que eles precisam ser físicos? Quais são os botões que eles podem ser digitais e que as pessoas estão ok com isso, que elas não têm memória tátil? Por exemplo, a gente ligar um rádio, aumentar e abaixar o volume, isso é totalmente tátil. Para a gente é muito motor fazer esse movimento. Então, será que ele tem que ser um contato digital ou será que a pessoa tem que ter uma redundância física para ela interagir com o rádio? Então, todos esses pontos, eles são importantes para a nossa experiência. E, além disso, uma parte muito importante do nosso trabalho também é pensar no futuro da mobilidade, da conectividade das pessoas. Quando a gente fala de uma experiência, a gente fala muito de experiência digital, omnichannel hoje, então, todos os pontos de interação do usuário, eles devem conversar. Então, se eu estou falando de um carro moderno, eu estou falando de um carro conectado. Um carro que tem um aplicativo no telefone que vai prever, essas informações estão legais na saúde do seu carro, você precisa controlar o seu pneu, o seu carro não está trancado, o seu carro está em outra região agora, você que está dirigindo ou não é você. Então, vários pontos da jornada do usuário digital fazem parte da nossa experiência como UX também. Então, por isso é muito importante que a gente consiga testar e avaliar toda a jornada, não só digital, mas toda a experiência ao longo do processo da mobilidade, né? Val, pode passar mais um, por favor. E aí, um ponto, eu já mencionei o Flua para vocês, mas a gente tem outros sistemas operacionais que são justamente, então, um carro conectado, ele tem um acesso
web, ele tem um acesso mobile, ele tem um aplicativo para empresas que cuidam de fleet, que são gestão de vários carros juntos. Então, uma empresa, por exemplo, a CEMIG, que presta serviços de energia aqui em Minas Gerais, ela tem um grupo de carros e eles precisam fazer a gestão de toda a frota desses carros, como que eles têm um contato com a saúde dos carros deles. Então, a parte da mobilidade futura, ela envolve muito conexão em todos os canais, e essa experiência ela tem que ser seamless, ela tem que ser perfeita e fluida. A pessoa não pode ter uma quebra de experiência entre os canais que ela tem contato. Então, isso é bem importante para a gente. E como o Rádio falou, a gente tem interface, então, com todos os grupos dentro do design. A gente fala muito com o time de externo quando a gente está propondo um novo modelo e a gente precisa passar para as interfaces digitais a interação. Então, tipo, como que a gente reforça nas interfaces digitais o conceito do externo do carro, o conceito do interno, quais são as áreas disponíveis dentro do interno do carro. Quando a gente fala de comunicação com o time de graphic, como que a gente está falando de iconografia e o que as iconografias significam para o usuário? A gente está passando o entendimento correto ou não? E tudo isso faz parte da nossa interação dentro do Design Center. Por isso que a gente precisa sentar todo mundo junto e trabalhar junto. E a gente tem pessoas de repertórios diferentes que vão trazer muita experiência para os nossos projetos, né? Val, pode passar mais um, por favor. E aí, uma outra parte importante, gente, do nosso time, então a gente tem pessoas, nosso time que são, o time de UX, ele é um time diverso por si só. Então, nós temos pessoas que cuidam de protótipo e elas codam, nós temos uma parte importante do nosso time que são pessoas que cuidam de pesquisa, então, para entrevistar as pessoas e saber as metodologias certas e as perguntas certas, para não ter nenhuma tendência de resposta. E a gente tem o nosso time de motion e VFX, que a gente cuida de todas as imagens do carro dentro das interfaces, mas não só isso, como que as animações que são dentro das interfaces digitais, seja no aplicativo, seja no web, seja no carro, elas passam informações importantes para a interação do usuário, para indicar o que o usuário precisa fazer dentro da jornada que ele está fazendo, dentro dos cliques. Então, isso é um pouquinho do que a gente faz, e aqui a gente tem uma visão um pouquinho também fã e aspiracional, né? Como que a gente brinca com essas interações com o motion. A gente está falando de um terreno 4x4, que eu ativei o 4x4, então a gente tem um background na interface que ele é bem mais rock, que ele é bem montanhoso e pontudo. A gente está falando de um carro que eu ativei o modo esporte. O modo esporte, ele traz outra sensação de velocidade e de corrida. Então, a gente tem essa liberdade para brincar bastante com as interfaces digitais. E um ponto interessante que a gente estava falando com relação aos processos digitais é que, como a gente tem o time de UX que é totalmente voltado para software, a gente consegue interagir ao longo do processo, então, com desenvolvimentos que são muito mais iterativos com o time. Então, desenvolve, testa, volta, desenvolve, testa, volta. Ao longo do processo, a gente consegue ter um período maior de desenvolvimento que vai quase até o final do carro. É um pouquinho da área para vocês. Val, se você puder passar mais um. Aí a gente fala de outros pontos que são o que mais que a gente faz no Design Center. A gente não desenvolve só carro, né? A gente tem vários projetos que a gente faz aqui, que nós temos muito orgulho de compartilhar. Então, a gente trabalha com exposições na Casa Fiat de Cultura, que é um espaço aqui em Belo Horizonte, que a gente trabalha, a gente cria diversas exposições do setor automotivo, mas também de diversos pilares do design, para a gente compartilhar lá. A gente tem projetos de animações para dentro e para fora da Stellantis, tanto com o Stellantis Design Studio ou com assistentes virtuais que ficam dentro da própria Stellantis, apoiando as pessoas que trabalham dentro da nossa empresa. A gente tem projetos de sustentabilidade, como é o projeto da Cooperárvore, que é uma cooperativa de mulheres que faz a recriação de produtos, e elas criam produtos através de refúgio de produtos de tecidos do mundo automotivo, do setor automotivo. A gente tem oficinas de desenho com crianças da comunidade que ficam perto da nossa planta em Betim. E a gente também trabalha com um outro tipo de projeto, como o sound design. Então, como que o som ele também pode ser uma experiência não só prazerosa para reforçar a marca, mas uma experiência que dá uma instrução para o usuário, que ela também seja intuitiva, né? E que ela consiga diferenciar através do som o que pode ser algo que é uma informação positiva ou algo que é uma informação de cuidado e atenção.
Então, são aqui um pouco dos outros trabalhos que a gente faz no design, que é importante a gente compartilhar com vocês também. E tem um outro ponto que é muito importante que a gente falar, que nós devemos falar, que é a Stellantis, ela quer fazer diferente, e a gente tem um pilar forte de diversidade e inclusão dentro da Stellantis e dentro do nosso time de design, que é que a gente quer trazer a diversidade como valor real e prático no nosso negócio. Então, para a gente atrair pessoas de repertórios diferentes, de diferentes tipos de talentos, de pessoas que tragam experiências diversas no nosso time mesmo. E aí, para isso, a gente tem 4 times importantes, 4 grupos importantes dentro da Stellantis, que são mais mulheres no setor automotivo, ser acessível para todas as pessoas, negros e negras na liderança, que é um ponto que é muito importante, e também a comunidade de LGBTQIA+, que é poder ser como eu sou dentro do setor automotivo. A gente tem muitos desafios como indústria e como setor tradicional, e esse é um pilar muito importante que a gente traz para que a gente possa ter sempre pessoas diversas e atender todas as pessoas. Se a gente está falando que a gente produz carro para as pessoas, a gente tem que pensar em todas elas, né? Então, esse é um ponto que é importante a gente mencionar também, que é muito legal. Nós temos um tempinho para perguntas, eu acredito. A gente tem esse link no Slido, então é só digitar slido.com e colocar a hashtag Stellantis, se vocês quiserem mandar alguma pergunta para a gente, ou se vocês quiserem também abrir o microfone e perguntar, super justo, né, para a gente trocar uma ideia. E é isso, pessoal. Val, Fê ou Celso, não sei se vocês querem trazer mais alguma coisa. Muito bom. Assim, a gente acho que já passamos até bastante, assim, do horário, mas se todo mundo, né, ainda puder ficar e tiver alguma pergunta também, estamos aqui, né, para receber também. A gente falou disso essa semana, né, semana passada, se não me engano. Eu acho que uma coisa que a principal coisa, assim, que a gente sempre discute, assim, pô, o cara é bacana. Isso a gente sempre que a gente recebe algum portfólio, a gente tenta buscar referência ou contato com alguém que conheça, falar, pô, porque aqui a gente é muito unido como time, assim, isso é muito legal de falar, todas as áreas, elas se comunicam muito, assim, né? Então, se de fato uma pessoa não for comunicativa ou tentar fazer parte dessa interação, ela vai acabar ficando um pouco mais assim, tipo, mais afastada, né? Não que todo mundo tenha que ser assim, mas aqui eu percebo que a gente é muito isso, né? A gente conversa muito com todas as áreas interagem muito, assim. E até por causa disso, eu acho que uma das coisas que a gente busca muito num perfil, assim, eu acho que isso é um pouco do mundo hoje, ele pede um pouco disso, é uma pessoa que seja quase que um multitask, assim, né? Tipo, lógico, é bom você ser especialista em algo, mas também é interessante que você tenha um pouco de conhecimento das outras áreas que você, principalmente das áreas que você interage. Então, vou falar, por exemplo, na área de shape, assim, apesar do nosso trabalho ser a criação no papel, desenho, Photoshop e tudo mais, eu interajo muito com as áreas de matemática, então é interessante que eu saiba um pouco de modelagem 3D, por exemplo, até para facilitar essa comunicação, né? Saber falar a mesma linguagem do outro time. É interessante que você tenha um pouco de contato, um pouco de noção com modelagem física também, para a hora que você chegar ali do lado de um modelador, do Clay, você não saber o que fazer, assim, então você sabe conversar, você sabe solicitar ajuda, você sabe ajudá-lo também com informações e tudo mais, você sabe pedir. Então, acho que isso é muito importante, assim, a gente não está limitado a uma área só, assim. A gente está, lógico, eu sei desenhar muito melhor do que eu sei modelar, por exemplo, né? Mas é interessante que eu tenha um pouco dessa noção, porque o meu trabalho vai me pedir isso, né, em algum momento, assim. E isso também ajuda muito no processo, cada vez mais, o Celso mesmo falou, os processos, eles estão cada vez mais rápidos, assim, né, do desenvolvimento. Então, às vezes a gente consegue ajudar
muito mais esse processo, catalisar esse processo com um pouco desse conhecimento das outras áreas. Eu ia completar também, assim, como vocês viram, né, dentro ali do design, a gente tem perfis diferentes, né, também, assim, de trabalho, muito diferentes, né, mas uma coisa que eu acho né, terminando a faculdade, assim, era o que eu tinha dúvida, era o quanto que eu tinha que estar pronta para trabalhar na indústria, assim, imediatamente, sabendo tudo que se passa lá dentro, e realmente pode ficar tranquilo que você não tem que... Muita coisa você só vai aprender estando lá dentro mesmo, né, assim... tem algumas coisas que são até sigilo mesmo, então não tem nem como a pessoa saber, né, antes, mas não se preocupem, assim, que tem, se você souber o processo de design, né, assim, se você souber pesquisar, fazer perguntas, se você conhecer alguma coisa dos processos, por exemplo, né, se é da área de design de produto, processo de produção e etc., isso com certeza já vai te ajudar muito. Então, isso que o Fernando falou de saber interagir, fazer os projetos, é sempre uma equipe, né, assim, não existe dentro lá do estúdio uma pessoa que pega um projeto e faz sozinho, né, então isso é um perfil que eu acho que é até mais importante, né, do que assim, eu sei desenhar super e tal, né, enfim. Exato, porque quando você tem uma pessoa que sabe interagir, assim, ou pelo menos ela mostra essa vontade, mesmo que ela não saiba algo, ela vai procurar, né, saber ou como é que é e etc. Né, a Val falou, tipo, não tem como a gente entrar aqui sabendo tudo, mas você entra e fala, pô, eu acho que eu preciso aprender um pouco daquilo. Deixa eu conversar com aquele cara ali, o que ele faz, né? Como é que é? O que eu preciso saber para conseguir conversar com ele, assim, né? Para ele me ajudar e eu ajudá-lo no processo, assim. Eu passei esse slide aqui porque eu vi a Ana Luísa perguntando como é feito o primeiro contato de quem acaba de sair da faculdade, né, se precisa de uma certa experiência, aí já até falei aqui, né, a gente tem contratações de vários níveis, né, mas existe aquele que está entrando mesmo para aprender ali o que tem que ser feito. Então, o que precisa, como que é feito o primeiro contato? Anota esses e-mails aí. Acho que o primeiro requisito para trabalhar na Stellantis, tenha um portfólio, mande para a gente, né, assim, é bem isso. E tem um ponto... Isso é uma coisa que... Não, pode falar, Paulinho. E tem um ponto legal, gente, que é importante mencionar, que não necessariamente vocês precisam estar formados para trabalhar na Stellantis. A gente tem um processo de estágio anual, a gente tem várias vagas no time, então vocês podem entrar no site stellantis.com e procurar vagas lá, que a gente sempre tem vagas abertas. E o processo de estágio também, que é sempre interessante vocês acompanharem. Além de entrar em contato com essa galera que está aí na tela. Eu acho que é muito importante ser cara de pau, assim, algumas horas. A gente tá lá no Instagram, você viu alguma coisa, viu alguém, manda mensagem, fala, cara, putz, gosto muito da tua área, quero saber mais, como é que eu faço para entrar, tem vaga onde você trabalha, isso é muito importante. Porque hoje em dia a gente tem acesso a muitas informações, mas também as informações elas passam muito rápido, né? Então, às vezes a gente passa e nem vê, assim, abriu uma vaga, apareceu no LinkedIn, mas você passou ali várias posts ali, já perdeu e etc. Então, acho que o principal lance, assim, é ser um pouco cara de pau. E, vai, chama, pergunta, fala, cara, quando tiver uma vaga, me avisa, pelo amor de Deus, tá aqui meu portfólio, e ninguém nunca vai, quer dizer, talvez algumas pessoas, mas no geral, assim, as pessoas são muito receptivas quanto a isso, né, isso por experiência própria. Eu só vou, porque o meu e-mail não tá ali, eu acabei de constatar isso, eu vou mandar aqui, até porque, gente, mesmo que vocês... a gente também recebe portfólios até para dar umas dicas, né, para dar um direcionamento, então não tenham receio também de mandar e queimar um filme, assim, porque
A gente também, né, já foi estudante, então a gente também dá uma orientação. Ô, pessoal, usamos sim. Blender é sensacional, viu? Eu te cortei, perdão. Eu empolguei. Não, é Só isso mesmo. vale a pena ressaltar, o Rádio, que o Blender a gente usa dentro do processo criativo e não para finalidade de produção. Exato. O Blender a gente usa ele como uma ferramenta porque ele é muito mais rápido, né? Uma modelagem muito mais rápida e de qualidade. Ele também é muito versátil quando a gente precisa gerar imagens, etc. Mas a partir dele, depois a gente gera uma matemática com um software chamado Alias, que é quando a gente consegue controlar um pouco melhor algumas interfaces e com as partes técnicas e tudo mais. E aí sim, essa matemática ela vira passível de produção lá na frente. Mas o Blender hoje em dia é uma das coisas que a gente mais usa aqui dentro, né? Modelagem poligonal, né? Então, como o Fernando trouxe, ele é mais rápido de ser feito do que os processos normalmente utilizados na indústria para o primeiro volume, né? Que é através do que o pessoal chama de splines, NURBS, que é um processo diferente, mais voltado para a superfície. Então, ele está mais próximo realmente do sketch do que propriamente da parte técnica final, como o Fernando trouxe, né? O legal é que você pode testar ali um volume rápido, né, com um design mais emocional, você pode fazer todos esses testes nesse momento de volumetria e fica mais rápido de você visualizar o projeto, né? E na hora de fazer a interface com o modelador, você chegar com um volume para ele vai facilitar o entendimento espacial da peça do que você normalmente chegar com sketch e tentar trazer aquela volumetria para ele entender como é que funciona, né? E o grande barato do Blender é brincar com animação, igual esse robozinho aí dançando. A gente faz esses ensaios aí e internamente para outras ações também, como a Paulinha trouxe para assistente virtual. E como eu diria que o Blender hoje é uma revolução na área, porque ele é open source, então quanto mais gente aprender, mais gente souber, melhor, né? Uma ferramenta que só tem a agregar e o negócio é estudar, né? É a maior comunidade de computação gráfica e pessoal, vale muito a pena. Professor, é uma pergunta difícil, porque eu conheço um lugar em São Paulo que dá um curso rápido, mas a maioria dos modeladores que eu conheci aprenderam a trabalhar na indústria mesmo. Então, que nem eu tenho 2 que eu aproveitei de dentro da fábrica, que eles eram marceneiros. Então, o marceneiro tem ali um cuidado, né, com o que constrói, e eles se adaptaram muito bem com os trabalhos de modelação. Mas não tem. Na minha época, tinha no Senai um curso de 3 anos de modelação, foi o curso que eu fiz, e era modelação para ferramentaria, não era modelação para design, né? Porque a modelação é diferente. Para a ferramentaria, na época, era construído um modelo à mão, né? Hoje, o modelo de ferramentaria é construído usinado, e não tem tanto trabalho à mão. E por sorte ou por acaso, eu me formei como modelador de ferramentaria, mas fui direto para o design, então eu aprendi ali a trabalhar com os materiais e acabei gostando e aprendendo. Sempre tenho que aprender, mas hoje não tem assim um caminho antes disso. Na Europa tem, na Austrália tem escolas, acho que a mais famosa é na Inglaterra, mas no Brasil não tem mesmo escola para ensinar modelação. Aprende dentro da empresa mesmo. Eu acho que vale a pena tentar, não é assim impossível, mesmo porque nós, dentro da fábrica, hoje a gente não usa só a massa clay, né? Usa resina, nós compramos uma resina em placa que tem a dureza da madeira, ela é usinada e depois trabalhada à mão, acrílico, alumínio, madeira, o clay,
um poliéster, né, ou uma resina epóxi, tudo isso aí a gente usa para fazer modelo. Então, eu acho que se tem habilidade, ele vai se adaptar fácil com argila, devagar ele vai aprendendo, mas vai aprendendo no dia a dia, sempre está aprendendo, né? Acho que vale a pena continuar assim. Oi. Existem também, além do nosso estúdio, né? Existe também os fornecedores de modelos para nós, né? Estúdios menores que trabalham fazendo modelos para as montadoras, né? Para as montadoras. Hoje a maioria está em São Paulo, porque nem todos os modelos eu consigo fazer dentro da fábrica. Quando a gente tem uma carga muito grande de trabalho, nós mandamos fazer fora, manda o projeto para eles, eles constroem o modelo e a gente só acompanha. Mas os 3, 4 que tem estão em São Paulo. E tem um na Bahia, que já me procurou, ele trabalhou para a Ford, mas a Ford acabou fechando o estúdio dela, né? Mas ele continua lá na Bahia. E no Rio a gente sabe que tem aqueles artistas que trabalham para carnaval, né? Ali acho que são verdadeiros artistas. Eu creio que hoje eles até usinam alguma coisa, porque tem uma perfeição violenta aqueles modelos, aquelas caricaturas, né, de isopor que eles fazem, é muito bonito aquilo. E trabalho sempre vai ter, mas dentro da empresa mesmo, eu acho que vale a pena. Se tem talento, se trabalha legalzinho, vale a pena fazer um portfólio, se dedicar, tentar encontrar algum material. Se quiser entrar em contato comigo, eu dou algumas dicas. Hoje em dia, a informação é muito fácil na internet, procurar pesquisar, encontrar métodos de trabalho, a gente vai aprendendo facinho. Inclusive, se me permite, eu, quando estava ainda em formação na graduação, tinha um colega de turma, né, que ele era artista de boi-bumbá, então ele sempre reprovava no primeiro semestre em algumas disciplinas, porque ele sumia, né, segunda quinzena de maio, né, para junho, ele ficava em Parintins direto e a gente mandava material do que estava sendo passado na aula, né, para ele, porque ele estava trabalhando, é um momento de intensivão de produtivo deles, né, para estar tudo pronto na festa no meio do ano. Então, teve essa experiência, o nome dele era Luciano, perdemos o contato com ele, e ele era realmente excelente nessa parte, né? Ele era maravilhoso na parte de modelar. É bastante complicado, tem pouca gente que faz isso e alguns que fazem com maestria, né? Porque os carros alegóricos, as figuras que eles constroem, e naquele tamanho, né, conseguir dar aquela expressão no rosto é bem complicado, eu não faço nem ideia. Na verdade, quando eu vi aqui o começo, como difícil agradar o mercado nacional, eu ia comentar uma questão aí que a gente estava falando sobre oportunidades, vagas, né? Eu ia comentar que o setor automotivo tem bastante oportunidade também fora do Brasil. Né, porque às vezes a gente tem essa noção de que o mercado aqui é menor e tal, mas existem muitas oportunidades também, e a gente sabe que isso atrai muitas pessoas, né, de ir trabalhar fora. Então, eu ia só fazer esse comentário aí. Mas aí, sobre a pergunta aqui do Fernando, acho que aí o Fernando poderia responder também. Eu acho, na verdade, quase certeza, que o mercado nacional ele é um dos mais fáceis de ser agradado, assim, né? O nosso consumidor ele é extremamente... ele não é muito crítico, assim, a gente não tem um consumidor com pensamento crítico. Acho que é volúvel a respeito da palavra. Exatamente, obrigado, Celso. E a exemplo dos carros que a gente tem à venda aqui, né? Não digo de todas as marcas, assim. A gente tem um mercado onde, por exemplo, um Honda Civic e um Corolla são carros de luxo. Isso lá fora, eles são carros populares, sabe, em outros mercados. Então, aqui, o nosso
nossa linha de luxo e tudo mais, ela é muito diferente, assim, do que lá fora. Eu acho que a gente tem alguns gatilhos que a gente consegue pegar o nosso público, assim, muito fácil, quando a gente fala de produto, né, o que o produto, o carro precisa entregar. O brasileiro, ele procura muito o melhor custo-benefício. Então, ele não quer pagar caro, apesar do preço de carro ser muito alto, mas ele quer a maior quantidade de coisas em troca daquilo. Então, quando a gente consegue oferecer um produto que tem um preço dentro da competição, só que esse produto ele entrega mais tecnologia, ou mais equipamentos, mais alguma coisa, aí já é um gatilho que a gente consegue pegar o nosso público, assim. Ele é muito... Isso pode parecer meio lógico, mas não necessariamente, assim. Outros mercados não olham muito para isso, mas olham mais para a qualidade de acabamento e tudo mais. Aqui não é a principal coisa, assim. Acho que a principal coisa é esse ganho que ele tem com o que ele está pagando. Tipo, eu estou pagando, muitas vezes ele compra um carro popular e aquilo todo o dinheiro dele está colocando naquele carro popular, então ele precisa que aquele carro entregue algo a mais a ele, assim. Seja de personalidade, seja de conteúdo. Acho que isso é importante. E eu não acho que brasileiro só compra carro bonito, não. Tendo em vista do que a gente tem na rua. Ou agora, o que seria esse bonito é a pergunta de $1 milhão, né? Bonito, exatamente. É a coisa mais difícil, né? Não, a parte de viabilidade ali, né, dos feasibilities, ele entra bem próximo quando a gente começa a modelagem do que a gente está fazendo, modelagem tridimensional. Ali. A parte conceitual, ela é bem livre, só que ainda mais com o nosso mercado e tudo que a gente tem de limitação aqui, sempre existe o que a gente chama de bom senso do designer, assim, né? Tem muita coisa que não adianta a gente querer fazer e fazer diferente que não vai dar. Então, lógico, tem algumas coisas que a gente tende a empurrar para um desenvolvimento tecnológico e tudo mais, mas tem coisas que a gente não adianta forçar a barra que não vai acontecer. Então, lá no começo, mesmo quando a gente está na fase de conceituação, a gente tende a dar uma limitada aí com esse bom senso. Falar, pô, estou fazendo um carro popular, eu tenho essas limitações de tecnologia, de desenvolvimento aqui. O carro popular ele não pode exceder um valor de projeto, porque o preço final do carro não pode ser muito alto, etc. Então, a gente já começa a nos limitar mesmo ali no começo, assim. Mas isso, a gente tende a trabalhar para que isso não atrapalhe tanto o processo criativo. Ele seja alguma barreira para a gente também não desvirtuar muito da nossa ideia, né, do briefing do projeto, porque no final aquilo ele tem que atender a um público e ele tem que ser produzido. Esse é um pensamento quando a gente pensa em fazer um carro de produção. Quando a gente pensa em fazer um carro conceito, a gente já consegue ir mais longe, né? Só que aí, ao mesmo tempo, a gente tem que entender qual que é o objetivo daquele carro conceito. Ele vai puxar uma linguagem da marca, ele vai trazer tecnologia, ele vai ser um show car, como o Hadi mostrou ali também. Aí isso também a gente tende a colocar alguns parâmetros ali e tudo mais. Esse é um cenário importante de transição, né? Eu acho que em vários mercados a gente vê tanto posições de país, da comunidade da União Europeia, como objetivo de ir para uma produção e mobilidade que seja mais voltada para a sustentabilidade e para produtos elétricos. E a gente vê isso sendo refletido aqui também no nosso mercado. Então, é uma tendência global da gente pensar um pouco mais em sustentabilidade e a gente pensar também em outras formas de mobilidade, né? Então, é, sim, algo que que vem bastante, com muita força para o futuro aí. E realmente não é nenhuma coisa assim da empresa, ou mesmo da indústria automotiva, é uma coisa, é uma força maior até, né? Agora, eu acho que aí, assim, com o futuro, né, a gente vai, com certeza, tendo novas tecnologias, vai se adaptando,
né? E as soluções nunca vão ser definitivas, né? Para sempre. Então, mais para frente, eu acho que ainda vai surgir mais coisas aí novas, né? Mas hoje, com certeza, o carro elétrico já é realidade mesmo, não tem como voltar atrás, né? Cada marca tem um signo, tem uma característica específica em cada uma, né? Então, quando você começa a trabalhar, você vai percebendo a característica de cada uma, né? Então, o pessoal costuma dizer que uma das vertentes do design na Stellantis é ser o guardião dos brands, né? Então, você não, por exemplo, cada brand, ele não pode parecer com o outro, ele tem que manter aquela identidade, né? Então, isso, na medida que você vai entendendo, vai mergulhando nos projetos, você vai percebendo a sutileza e aquilo que, de fato, cria diferença entre eles, né? Existe brand book, existe o manual de boas práticas para cada uma, mas cada um tem seu histórico, né? E você vai trilhando aquilo ali, naturalmente, você já consegue diferenciar um brand do outro. Então, por exemplo, a Jeep, ela tem uma identidade totalmente própria, um público próprio, né? A Fiat já tem um segmento completamente diferente. Então, nesse sentido, falando de marca, são bem distintos e internamente a gente percebe isso, né? Agora, elementos comuns, elementos técnicos, né, que obviamente não são vistos assim, que interferem na linguagem da marca, podem ser comunizados. Então, parafuso, peças internas que são iguais, não tem por que a empresa fazer uma específica para outra, num determinado segmento que pode ser compartilhado, né? Isso é uma prática comum em todas as empresas grandes, né? Mas a identidade, o DNA, isso é preservado. E aí pode falar. O desafio, né, para o designer é conseguir mudar essa chavinha, assim, né? Porque nós não somos separados por marcas, né? Então, eu trabalho com Fiat, com Jeep, com Ram, né? Assim, a gente não separa dentro do estúdio as marcas. Então, o Fernando, hoje de manhã, ele estava fazendo Jeep, de tarde ele estava fazendo Fiat, e amanhã ele vai fazer o Peugeot. Então, ele tem que saber transitar, né, nesses territórios aí. Exatamente. Pô, a gente tem que mudar essa chave, assim, rápido, é um treino, assim. No começo, a gente sofre um pouco, porque a gente pensa em Jeep, a gente pensa em robustez, em veículo capaz, tudo mais. Aí, de repente, você precisa fazer um Peugeot, que é uma coisa um pouco mais refinada, urbana, etc. Então, às vezes, mudar essa chave no desenvolvimento é meio difícil, assim, né? Mas a gente estuda as marcas. A gente vê a tendência, a gente fala com o pessoal lá fora também, a gente fala com a França, no caso da Peugeot, a gente fala com os Estados Unidos, no caso da Jeep, entender também deles, o que está vindo de lá, como a gente pode absorver aquilo, como a gente pode traduzir aquilo para o nosso mercado. Às vezes, algumas coisas estão acontecendo lá fora, elas não são aplicáveis no nosso mercado, e aí a gente começa a entrar num certo embate, porque às vezes uma marca faz uma coisa vislumbrando o mercado europeu e quer aplicar aqui dentro. Você fala, pô, mas isso não vai funcionar no nosso mercado, né? Então vamos encontrar um meio termo. Como que a gente pode traduzir aquilo para a gente, né? Para o nosso público e tudo mais. Eu acho que sempre tem esse balanço também, assim, que também é um outro desafio muito forte. E, ao mesmo tempo, como que o design vai reforçando a marca, né? Como que a gente vai construindo. Então, os próprios modelos de concept, que em algumas regiões a gente chama de manifesto, como que eles são um concept, um manifesto específico daquela marca, e tanto a marca como os nossos conceitos e os nossos designs, eles vão se retroalimentando. Então, isso é bem legal de ver também. Quer começar, Fernando? Puxa aí. Posso começar. Bom, minha mensagem é: seja um cara de pau. Procurem sempre contato com todo mundo. Se vocês têm interesse, se vocês
não fiquem tímidos, a gente nunca vai achar ruim de alguém chegar no Instagram e perguntar alguma coisa. E se dediquem muito, assim. Se vocês querem, se vocês gostariam de trabalhar dentro da indústria automotiva, vocês viram que a gente não só desenha carro, assim, né? A gente faz muita coisa, tem várias áreas aqui dentro, então se dediquem, e acho que uma coisa muito importante é estejam sempre preparados. Preparados, não preparados no sentido de, eu já sei fazer tudo, agora eu posso entrar. Não. Mas tenham sempre um portfólio à mão, assim. Sempre preparem alguma coisa, porque as vagas surgem, as oportunidades aparecem, e às vezes a gente precisa estar meio pronto, assim, para isso, né? Então, abre uma vaga, já tem o portfólio. Acho que é um pouquinho disso. Posso ser o próximo? Um conselho, desenhem muito. Vocês viram aí na apresentação um bloquinho com o desenho da abelhinha. Ele deve ter feito no transporte, ou na hora de um lanche, ou na hora do almoço. Surgiu a ideia, desenha qualquer coisa ali para te fazer lembrar do tema, e pratiquem muito a mão, ter a mão solta e de fácil concepção, ajuda muito a vocês o dia que vocês tiverem uma mesa gráfica para desenhar, mas o mais importante é que vocês aprendam a mão livre mesmo, porque esse é um começo que vai ajudar vocês muito no futuro. E não desistam do sonho, acho que fazer o que gosta, o que ama, é muito importante, vai fazer vocês crescerem de uma maneira muito mais rápida. É isso. Rati, Paula, eu vou ficar por último. Eu vou, né, gente? Eu acho que como UX eu tenho que falar para vocês, testem sempre, testem muito, testem rápido, porque eu acho que é assim que a gente consegue colaborar com todo mundo, trazer diferentes perspectivas, construir algo que é coletivo e que esse processo é muito gostoso, mas a gente sempre construir algo para as pessoas e para diferentes pessoas, né? Então, sejam colaborativos, perguntem muito, sejam curiosos e testem sempre. Eu acho que esse é o meu recado. A gente está muito feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, é isso aí. Legal. Eu vou na sequência da Paulinha aqui. Pessoal, a vida é o seguinte, a gente todos nós, a maioria, pelo menos o pessoal da minha geração, cresceu muito com as pessoas falando, desenho não dá futuro, mexe com outra coisa, desenho não vai te abrir portas, mas a gente tem que escutar um pouquinho o instinto, né? E sempre que você trabalhar com arte, você vai perceber que está muito ligado às emoções, à intensidade, né? Então, a gente gosta demais, ama demais, e tem que ter um propósito, né? Então, trabalhar com design é o meio termo entre o lado técnico que os pais querem que a gente trabalhe, seja engenheiro, arquiteto, e aquela pegada artística que a gente tem do sonho de infância de trabalhar e ganhar dinheiro fazendo arte, né? A gente tem os desafios da indústria, do dia a dia, mas no fundo a gente trabalha desenhando, e isso está muito ligado com a realização de infância, né? Então, o que o Celso falou, se você tem um sonho, vai atrás, e obviamente não é fácil, né? E eu acho que mais resiliência. Tudo no começo é difícil, mas o tempo ele vai a seu favor se você dedicar. Então, pessoal, desenha portfólio. Portfólio é a chave de entrada, não tem caminho melhor, né? Nós somos multidisciplinares, você não precisa desenhar só carro, você pode trabalhar com qualquer outra coisa que sempre existe oportunidade, né? A gente não faz carro sozinho e as áreas se complementam de uma forma assim, bem, bem eficaz. Então, é isso. Seguir em frente. E a universidade é o melhor caminho para ter esse contato. Foi na universidade que
a gente, pelo menos falando de mim, que eu descobri que tinha vaga de estágio na indústria, e de lá para cá as coisas foram acontecendo, né? Mas é uma área fascinante e a gente fica muito feliz. Eu, pelo menos, me sinto, às vezes, na quinta série também. É muito legal. No bom sentido, viu, pessoal? Completando essa questão aí sobre os portfólios, né? Eu acho que os portfólios, principalmente quando a gente está assim na faculdade, eles são feitos de várias pequenas oportunidadezinhas que a gente aproveita, né? Então, não deixem de aproveitar, né? Assim, acho que cada um de nós aqui, depois de um tempo, né, da trajetória profissional, aí lembra assim, putz, olha, eu fiz lá na faculdade um projeto que me levou a ganhar pontos, e aí eu fiz uma seleção e passei para fazer um curso, que aí depois eu conheci fulano e me interessei por tal assunto, e quando vê, você está aqui, sabe, assim, são pequenas coisinhas que às vezes você nem achava que ia te levar, assim, para algum lugar, mas você não está perdendo nada, então aproveita essas oportunidades, né?